Olá pessoal, hoje o tema da aula é termometria. Nós vamos estudar teoria, seus criadores e sua prática, conceitos de temperatura e calor, medidas de temperatura e escalas termométricas. Vocês vão conhecer dois importantes conceitos físicos, que são a temperatura e o calor nessa aula. À primeira vista, pode parecer que os conceitos de temperatura e calor nada têm a ver com a mecânica, que foi o objeto de nosso estudo até o momento. Porém, convém lembrar que as propriedades mecânicas dos materiais depende muito de sua temperatura, e que muitos sistemas físicos realizam trabalho mecânico à custa de transferência de calor, como é o caso de um motor a combustão e uma turbina térmica. Em várias atividades, as medições da temperatura são necessárias e constantes, como na indústria, na metalurgia, no artesanato, e há casos em que as medições da temperatura têm de ser ainda mais precisas, como para medir a temperatura do corpo humano. Um dos primeiros dispositivos criados para avaliar a temperatura foi o termoscópio a ar, inventado por Galileu, do qual se vê uma réplica na foto. Esse termoscópio não pode ser considerado propriamente um termômetro, uma vez que não estabelece valores numéricos para a temperatura. Ele apenas indica se um corpo está mais quente ou mais frio que o outro, tomado como referência. O termoscópio de Galileu é constituído de um bulbo ligado a um tubo de vidro, que tem a extremidade inferior imersa em um líquido. Quando a temperatura do ar contido no bulbo aumenta, a pressão do ar também aumenta e o nível do líquido desce. Já quando a temperatura do ar diminui, a pressão do ar diminui e o nível do líquido sobe. Consta que, originalmente, Galileu teria usado vinho no seu termoscópio para visualizar melhor o nível do líquido. Os primeiros termômetros de líquido em vidro de boa precisão foram construídos por volta de 1720 pelo físico alemão Daniel Fahrenheit. Desde então, outros tipos de termômetros foram criados, porém, o primeiro a utilizar pontos fixos facilmente reprodutíveis foi inventado pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Contudo, foi o físico britânico William Thomson Kelvin, mais conhecido como Lord Kelvin, o primeiro a utilizar uma escala absoluta de temperatura. Estamos acostumados a usar os termos quente, frio, morno, tépido, gelado, etc. para exprimir sensações obtidas no tato de um determinado objeto. Essa sensação é relativa à pessoa que a sente, bem como às condições em que ela se encontra e nas quais se encontrava anteriormente. Como a sensação térmica é variável de indivíduo para indivíduo, ela não presta como medida de temperatura de um sistema. Portanto, para se determinar a temperatura de um objeto, é necessário um conceito obtido independentemente das percepções sensoriais e que envolva quantidades mensuráveis. Todos os corpos são constituídos por partículas, que estão sempre em movimento. Esse movimento é chamado de energia interna do corpo. O nível de energia interna de um corpo depende da velocidade com que as suas partículas se movimentam. Se o movimento é rápido, o corpo possui um nível de energia interna alto. Se o movimento é lento, o corpo tem um nível de energia interna baixo. Investigando microscopicamente um corpo, observou-se que seu estado de aquecimento influi no estado de agitação de suas partículas, tornando-o mais acentuado à medida que o corpo vai ficando mais quente. Com base nesse conceito, define-se temperatura. Temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico. E os aparelhos que permitem medir a temperatura de um corpo são chamados de termômetros. A temperatura de um corpo vai indicar se esse corpo vai ganhar ou perder energia interna ao entrar em contato com outro corpo. Se dois corpos, um quente e o outro frio, forem colocados em contato, uma parcela da energia interna do corpo quente vai passar para o corpo frio sob a forma de calor. Um termômetro colocado sobre o corpo quente mostra que a sua temperatura diminui, enquanto que outro termômetro colocado sobre o corpo frio vai mostrar que a sua temperatura aumenta. Da mesma forma que a água se movimenta no sentido da gravidade, o calor flui de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Após um certo tempo, as temperaturas dos dois corpos se igualam. Nesse momento, o fluxo de calor é interrompido, e se diz que os corpos se encontram em equilíbrio térmico, na mesma temperatura. É importante diferenciar calor de temperatura, pois são grandezas físicas diferentes. Temperatura é a medida do nível de energia interna de um corpo. Calor é a passagem de energia de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Assim, então, a gente define calor. Calor, então, é a energia térmica em trânsito
entre dois corpos ou sistemas decorrente apenas da existência de uma diferença de temperatura entre eles. A experiência mostra que algumas características físicas dos corpos variam com a mudança de sua temperatura. Podemos citar como exemplos o comprimento de uma barra de metal, o volume de um líquido, normalmente o mercúrio, a pressão de um gás a volume constante e a cor de um corpo. Essas características são denominadas propriedades termométricas ou grandezas termométricas. E o funcionamento do termômetro é baseado nessas propriedades. O termômetro mais comum é o de mercúrio, contido no recipiente de vidro graduado, que tem um bulbo de paredes finas ligado a um tubo capilar. Quando a temperatura do termômetro se eleva, o mercúrio expande-se e sobe pelo tubo capilar. A cada altura da coluna de mercúrio associa-se uma temperatura. No termômetro clínico, o estrangulamento no tubo capilar evita a descida do mercúrio, permitindo a leitura máxima atingida pelo termômetro. Na prática, para medir a temperatura de um corpo, coloque-se o termômetro em contato com esse corpo. Espera-se até que a grandeza termométrica contida no termômetro não varie mais, isto é, a temperatura do mercúrio seja a mesma do corpo. Atinge o equilíbrio térmico, então retira-se o termômetro e efetua-se a leitura da temperatura. No termômetro, a expressão que relaciona a grandeza termométrica com a temperatura é chamada de função termométrica, sendo geralmente uma função do primeiro grau. Uma escala termométrica corresponde a um conjunto de valores numéricos onde cada um desses valores está associado a uma temperatura. Para a graduação das escalas, foram escolhidos para pontos fixos dois fenômenos que se reproduzem sempre nas mesmas condições: a fusão do gelo e a ebulição da água, ambos sob pressão normal. O primeiro ponto fixo corresponde à temperatura de fusão do gelo e é chamado de ponto do gelo. O segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água e é chamado de ponto do vapor. A partir da escolha dos pontos fixos, realizam-se as operações a seguir. Primeiro, coloca-se o termômetro em contato com o gelo em fusão e, após ocorrer o equilíbrio térmico, marca-se a altura da coluna de mercúrio. 2. Coloca-se o termômetro em contato com a água em ebulição e, após ocorrer o equilíbrio térmico, marca-se a altura da coluna de mercúrio. Terceiro passo. Divide-se em partes iguais o espaço entre as duas marcas realizadas. Nas escalas Celsius e Kelvin, o intervalo de 0 a 100 graus Celsius e de 273 a 373 Kelvin, respectivamente, é dividido em 100 partes iguais, e cada uma das divisões corresponde a 1 grau Celsius e 1 Kelvin. Na escala Fahrenheit, o intervalo de 32 a 212 graus Fahrenheit é dividido em 180 partes iguais, e cada uma das divisões corresponde a 1 grau Fahrenheit. A escala Fahrenheit é usada geralmente nos países de língua inglesa. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta de temperatura. Kelvin propôs atribuir o zero absoluto à menor temperatura admitida na natureza, que corresponde à temperatura em que cessa a agitação das partículas de um corpo, uma situação inatingível na prática, mas que, calculado por Kelvin, corresponderia a aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. Usa-se na prática menos 273 graus Celsius para a temperatura do zero absoluto na escala Kelvin. Vamos ver agora uma relação de conversão entre escalas termométricas. Supomos que temos 3 termômetros, ambos medindo a mesma temperatura, um na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit e um na escala Kelvin. Na escala Celsius, o termômetro mede uma temperatura Tc, que corresponde na escala Fahrenheit a uma temperatura Tf, e na escala Kelvin, uma temperatura Tk. Para estabelecer uma relação de conversão, fazemos da seguinte maneira: esse pedacinho dividido por esse pedação vai ser igual a esse pedacinho dividido por esse pedação, que vai ser igual a esse pedacinho dividido por esse pedação. Então temos Tc menos 0 dividido por 100 menos 0
é igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32, tá? Que é igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Então temos TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 sobre 100. Dividindo todos os denominadores por 20, obtemos a equação de conversão entre escalas termométricas. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Assim, temos uma relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, dado um valor de TF, é só substituir o valor aqui na relação e isolar TC e encontrar a temperatura correspondente na escala Celsius. Temos a conversão entre as escalas Fahrenheit em Kelvin. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TK sobre 5. Então, dado um valor de temperatura na escala Fahrenheit, para encontrar a temperatura em Kelvin, basta isolar TK, fazendo uma multiplicação cruzada. Quem está embaixo de um lado multiplica quem está em cima de outro lado. Quem está aqui embaixo deste lado multiplica quem está em cima do outro lado. Do mesmo modo, temos também uma conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Simplificando os denominadores, temos que TC é igual a TK menos 273. Então, dado uma temperatura na escala Kelvin, basta subtrair 273 para encontrar a temperatura na escala Celsius. Por outro lado, se desejamos converter uma temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin, aí temos que somar 273. Vamos agora fazer um exercício como exemplo. Transforme 50 graus Fahrenheit em graus Celsius. Resolução. Estabelecendo a proporção entre os segmentos correspondentes da figura, temos a relação de conversão entre as escalas Celsius e a escala Fahrenheit, que já demonstramos anteriormente. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, se TF é igual a 50 graus Fahrenheit, então temos TC sobre 5 é igual a 50 menos 32 dividido por 9. TC sobre 5 é igual a 18 dividido por 9. Fazendo a multiplicação cruzada, quem está em cima multiplica quem está embaixo do outro lado, e quem está em cima do outro lado multiplica quem está embaixo do outro lado. A famosa multiplicaçãozinha cruzada. Então temos que 9 vezes TC é igual a 5 vezes 18. Quem está multiplicando o TC, que é o 9, passa dividindo do outro lado. Então TC vai ser igual a 5 vezes 18 dividido por 9, que dá 10. Assim, uma temperatura de 50 graus Fahrenheit corresponde a 10 graus Celsius. Vamos ver agora uma conversão de variação de temperatura. Consideramos que a temperatura de um sistema varie de um valor inicial TI para um valor final TF, num dado intervalo de tempo. A variação de temperatura ΔT é dada pela diferença entre o valor final, TF, e o valor inicial TI. ΔT é igual a TF menos TI. Seja ΔTC, variação de temperatura na escala Celsius. ΔTF, variação de temperatura na escala Fahrenheit. ΔTK, variação de temperatura na escala Kelvin. A relação de conversão de variações de temperatura é dado por essa expressão aqui. Vamos fazer agora um exercício sobre conversão de variação de temperatura, como exemplo. Em certo dia, na cidade de Salvador, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma mínima de 25 graus Celsius. Qual é o valor dessa variação de temperatura na escala Fahrenheit? Resolução. A temperatura inicial é igual a 25 graus Celsius e a temperatura final é igual a 40 graus Celsius. Então, ΔTC
que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, é igual a 15 graus Celsius. Deste modo, a variação expressa na escala Fahrenheit, ΔTF, será dada por essa relação aqui, que a gente obtém a partir dessa relação aqui. Se ΔTC é igual a 15, então temos 15 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Fazendo a multiplicação cruzada. Quem está embaixo de um lado multiplica quem está em cima do outro lado. Quem está embaixo de um lado multiplica quem está em cima do outro lado. Temos 5 vezes ΔTF é igual a 9 vezes 15. Quem está multiplicando ΔTF, que é o 5, passa dividindo do outro lado. Então, ΔTF é igual a 9 vezes 15 dividido por 5, que é igual a 27. Assim, uma variação de 15 graus Celsius corresponde a uma variação de 27 graus Fahrenheit. Beleza, pessoal? E assim, chegamos ao final desta aula. Até mais, pessoal!